Então, Beleza. estamos dando início aos trabalhos de hoje, né? Agradecer mais uma vez a presença do professor Marcelo Akira aqui, né? Participar da banca, né? Ser do convite, né? De avaliar esse trabalho que é a defesa do PFC2, né? Do aluno Áquila Santos. Hoje, no dia 22 dia de julho de 2020, às 9 horas, né? Então, a gente vai começar um pouquinho antes, que o membro da banca, o Aquila, já está aqui com a gente vai já dar início ao trabalho. Então, Aquila, você tem aí, então, umas 30 minutos para fazer a apresentação, e depois a gente abre a palavra para a arguição, tá bom? Boa sorte, hein? Certo. Obrigado. Eu vou começar aqui. Vou apresentar meu trabalho de TCC, cujo título é BTSEC, uma estratégia de segurança baseada no gerenciamento de confiança e blockchain para cache em comunicação D2D. Sou Áquila, meu orientador foi o Vinícius da Cunha Borges. Sequência da nossa apresentação segue essa ideia aqui. Primeiramente, eu vou colocar a contextualização do tema, vou justificar a utilização dos mecanismos que foram utilizados no tema, né? Vou apresentar a revisão bibliográfica com os principais trabalhos que nós utilizamos como referência, os objetivos, depois a proposta, a avaliação e finalmente concluir o que a gente tirou desse trabalho. Então, primeiramente, vou começar com um texto que pode resumir a nossa proposta, né, em uma forma mais rasa, que a proposta é basicamente utilizar o gerenciamento de confiança e blockchain para viabilizar a segurança na distribuição de cache de conteúdos na comunicação D2D. Então, aqui a gente precisa de entender pelo menos 5 conceitos que facilitam a gente compreender esse tema. O primeiro deles é a rede 5G. A rede 5G ela prevê um aumento significativo na quantidade de dispositivos conectados, que por consequência tem influência no tráfego. E essa influência no tráfego exige que novas arquiteturas de segurança, novas arquiteturas que enderecem escalabilidade e resiliência e também eficiência energética sejam desenvolvidas para que as condições de funcionamento da rede sejam atendidas. Dentre essas abordagens que endereçam esses requisitos, a gente pode destacar o cache de conteúdo e a comunicação D2D, agindo em conjunto. Cache de conteúdo, no caso, nos dispositivos de usuário, né, na borda da rede, é uma abordagem que apresenta o potencial em aprimorar a eficiência da utilização de recursos, tendo em vista que os usuários eles podem requisitar certos conteúdos diretamente dos usuários próximos, sem necessitar, né, da interação da estação base. Isso facilitando no overhead, não, diminuindo a, a taxa de acesso à rede celular, a estrutura central da rede. A comunicação D2D é um paradigma que possibilita essa interação entre os usuários, essa interação direta entre os usuários. Então, ela é um paradigma de comunicação que os usuários próximos se conectam de maneira direta e oportunista. E isso possibilita que o compartilhamento de conteúdo entre os dispositivos de borda seja possível. Já outro conceito importante aqui é a confiança. A confiança ela é basicamente um valor de crença que determinado nó deduz acerca de um outro nó. E esse valor de crença ele tem que seguir certas características que se baseiam na atribuição de evidências. Então, ele obtém evidências de comportamento e gera um valor. A outra tecnologia que é a blockchain, ela é basicamente uma base de registros distribuída e composta por blocos. Então, a blockchain ela utiliza a distribuição, a descentralização como forma de segurança, a gente pode falar dessa forma. E essa descentralização ajuda a manter um sistema, um registro de blocos que se chama ledger. Esse registro ele é imutável e qualquer alteração na estrutura desse registro exige que um processo de consenso seja chamado entre todos os nós da rede blockchain. Aqui, essa imagem é uma imagem tirada de um trabalho aqui de um egresso da UFG, do Fausto, a dissertação dele, de mestrado, e ela resume bem como que funciona, qual
o aspecto da rede 5G, né, principalmente levando em conta a borda. Então, aqui na borda da rede, ele se destaca comunicação D2D, comunicação de alta confiabilidade, as comunicações entre machine to machine em geral, né, que envolve IoT, envolve manetes, né, também tem a comunicação veicular, que são denominadas VANETs, e também se destaca a comunicação aérea, né, através de drones. São as comunicações entre dispositivos aéreos, né, não tripulados. E também aqui em questão de aplicação, a rede 5G possibilita novas aplicações que antes eram difíceis de serem utilizadas nos outros paradigmas de rede, né, de redes de comunicação móvel, como jogos, streaming, realidade virtual. E dentro desse contexto a gente pode observar que o conteúdo de vídeo se destaca. Então, por que utilizar gerenciamento de confiança e comunicação D2D, né? Como a gente já discutiu nos slides anteriores, a comunicação D2D é um tipo de comunicação que acontece entre usuários de borda, que não necessariamente são confiáveis, e entre essa comunicação não há uma terceira entidade confiável, que gerencie a questão de segurança desses nós. Então, esse tipo de comunicação abre algumas vulnerabilidades de segurança, principalmente devido a essa facilidade de estabelecer essa comunicação com esses dispositivos não confiáveis. Também a literatura tem mostrado que a confiança exige um papel importante no estabelecimento de comunicações seguras em estruturas de comunicação como o D2D. Essas estruturas se estendem desde a internet das coisas até as redes manetes tradicionais, né, de mobile device. E também a literatura tem mostrado que a gestão colaborativa de confiança é uma tendência para esse tipo de rede. Então, abordar a confiança de forma colaborativa. Então, por que utilizar blockchain em comunicação D2D? A blockchain é uma tecnologia que opera em ambientes distribuídos e esse tipo de ambiente condiz com a rede D2D, né, comunicação D2D, onde nós temos nós distribuídos pela rede ali, nós de bordo. O Ledger ele é uma ferramenta de armazenamento seguro e confiável de informações. Dessa forma, a gente pode aproveitar para registrar informações relevantes de gerenciamento de confiança e ainda aproveitar do processo de consenso para distribuir as informações de forma segura entre os nossos próximos. Porque blockchain implementa também mecanismos como criptografia e autenticação que contribuem na eficiência de segurança da rede. Então, os nossos trabalhos relacionados, eles se estendem desde aplicações da confiança e principalmente da confiança, né, na distribuição de conteúdos, até aplicação de confiança em clustering, né, que é agrupamento de nós, clustering seguro de nós. Mas eu destaquei essas duas abordagens aqui, que a primeira, ela se aproxima muito do nosso tema, tendo em vista que ela ela estudou um mecanismo de caching na comunicação D2D, um mecanismo de caching seguro, que utiliza a confiança como uma forma de gerenciamento primordial da segurança nesse contexto. E o segundo artigo, ele propôs um mecanismo baseado em blockchain e confiança para validação do tráfego em VANETs. Entretanto, no primeiro trabalho, idealizado principalmente tendo como primeiro autor esse He, apesar de se aproximar bastante da nossa proposta, ele não considerou que as evidências distribuídas entre os usuários acerca da confiança podem ser interceptadas, podem ser violadas, e isso prejudicaria o mecanismo de confiança e degradaria a eficiência do sistema nesse sentido. Já o outro artigo, como autor principal, esse Yang, apesar de propor tanto confiança e blockchain no mesmo contexto, ele não
aplicou, não idealizou a junção total desses conceitos. Ele usa a blockchain para validar o tráfego e a confiança para evitar que os nós entrem em contato. Nós confiáveis, não confiáveis entrem em contato com nós confiáveis. Então, quais são os nossos objetivos? Então, a gente propõe avaliar uma estratégia de segurança baseada no gerenciamento de confiança e blockchain em um cenário que tem distribuição de vídeo e cache D2D. E também, como objetivo específico, para atingir o objetivo geral, nós pretendemos prevenir ataques de personificação, NDMIR, distribuição de malware no protocolo de confiança, aumentar o offload útil de dados, onde o cache de conteúdos corrompidos ou potencialmente maliciosos são evitados, e diminuir a influência dos nós maliciosos no funcionamento do sistema. E, finalmente, a gente quer avaliar esse impacto, o impacto dessa proposta nos aspectos considerados. Então, qual que é uma descrição mais fundamentada da nossa proposta, né? A gente propõe minimizar ou mitigar o contato com usuários maliciosos durante a distribuição de conteúdos, combinando caching D2D, blockchain e gerenciamento de confiança. Então, aqui, a gente pode perceber a combinação de três modelos, de três mecanismos, que são o mecanismo de compartilhamento de conteúdo, o mecanismo de confiança e o mecanismo de blockchain. Eles vão se interagir a fim de atingir os nossos objetivos. No quesito modelo de compartilhamento de conteúdo, nós nos baseamos no trabalho de um egresso aqui da UFG, o Fausto, onde ele propôs um mecanismo de cache chamado ProSociate, que combina popularidade de conteúdo, relação social online e interação social offline, a fim de de selecionar proativamente os dispositivos que vão ser responsáveis pelo cache. Então, ele utiliza essa forma, onde ele escolhe um usuário ideal para fazer o conteúdo, para fazer o caching de um conteúdo C, baseado no seu tempo médio de contato com seus novos vizinhos. Então, ele tenta maximizar esse tempo médio de contato e selecionar o nó respectivo. O outro modelo, que talvez seja o mais complexo da nossa abordagem aqui, é o modelo de gerenciamento de blockchain. Por que ele é mais complexo? Ele envolve, primordialmente, dois conceitos, dois mecanismos, vamos falar assim. O primeiro é o mecanismo de clustering, ou agrupamento de nós, e o segundo é o mecanismo de consenso, que é fundamental na blockchain. A gente procurou adaptar, principalmente, esses dois mecanismos dentro do contexto das redes D2D, considerando diminuir ou minimizar o overhead de processamento da rede, ao mesmo tempo que continua mantendo os requisitos de segurança da blockchain. Então, a gente propôs que cada transação representa a transmissão de um conteúdo de um remetente A para um destinatário B. Cada rodada do consenso, uma transação é validada e adicionada ao bloco. Assim, a gente não tem a espera por mais de uma transação para ser adicionada no bloco, considerando que o contato no D2D é bem dinâmico. E também nós desenvolvemos uma estratégia de agrupamento para poder organizar a rede blockchain. Porque na rede D2D, como os nós eles estão dispersos ali na rede, a gente precisaria de delimitar um escopo onde a rede blockchain operaria. Nesse caso, cada cluster é responsável por manter uma rede blockchain distinta. O cluster head, no caso, é o líder do cluster, ele é um nó escolhido responsável por coordenar o grupo e manter a lista de cluster members atualizada, né? E coordenar a criação dos blocos. E para alinhar o caching de vídeos à escolha do cluster head, a gente atribui ao nó central da rede a função de cluster head. Dessa forma, a gente atribui ao nó mais influente e mais susceptível a receber os conteúdos de caching a função de cluster head. E por ele ser o nó mais influente, ele tem menos chance de prejudicar a rede, né? Porque ele detém poder na rede. Seria essa a ideia. O protocolo de consenso que nós escolhemos foi o PBFT. Ele é um dos protocolos mais básicos para resolver o problema de falha bizantina, que é o que o consenso tenta resolver. E durante o consenso, eles validam as transações e verificam a confiança do nó transmissor do conteúdo. Então, aqui,
a gente tem uma esquematização de como funcionaria esse modelo de clustering. Primeiro, os nós eles estão em stand-alone e eles podem seguir dois caminhos. O primeiro caminho, ele encontra um outro nó stand-alone e começa a formar um cluster, entrando nessa fase de preparo, ou ele encontra um nó, um cluster head, e se junta ao cluster referente a esse cluster head. Quando os nós eles estão dentro de um cluster, começa a fase de manutenção, onde inicialmente eles distribuem as chaves de criptografia e autenticação com os outros nós, para assim fazer parte da rede, e depois fazem a manutenção do cluster, que envolve o protocolo de consenso, eleição de novos cluster heads e a entrada e saída de cluster members. O outro modelo que compõe a nossa proposta é o modelo de gerenciamento de confiança. Aqui, o modelo de gerenciamento de confiança, nós utilizamos uma abordagem que, de acordo com os nossos trabalhos relacionados, a gente percebeu uma certa tendência na utilização desse modelo que envolve confiança direta e indireta. O que seria isso, né? A confiança direta é basicamente quando um usuário estima a confiança de outro usuário baseado em suas próprias experiências, ou seja, tem um contato direto, esse contato serve como uma experiência, e essa experiência pode ser boa ou ruim. No caso da confiança indireta, nos ajuda a construir algo semelhante à reputação de um nó. Então, a confiança indireta se baseia na opinião de outros usuários. Então, os nós eles constroem um grau de confiança baseado na opinião dos outros usuários acerca do nó que está sendo avaliado. Então, para a confiança direta, a gente utilizou uma teoria, um modelo matemático que chama função densidade probabilidade para distribuição beta, que é também utilizado na inferência bayesiana. Para a confiança indireta, nós utilizamos a teoria de Dempsey-Schaeffer, que é uma teoria que ela tem um potencial, ela apresenta uma boa abordagem para poder agregar os valores de confiança e assim construir um valor de confiança indireto baseado em evidências, né? A equação para a gente agregar esses dois valores de confiança é essa equação onde nós consideramos um peso ômega que é atribuído à confiança direta. Esse peso ômega, ele no caso a gente pode variar ele para atender, verificar qual configuração atende melhor aos nossos requisitos. Então aqui a gente tem um esquema geral da nossa proposta, onde, começando aqui pelo conteúdo compartilhado, ocorre a extração dos metadados. Os metadados do vídeo, eles são utilizados em um algoritmo de verificação, onde a gente vai verificar se o vídeo é válido ou inválido. Se o vídeo for válido, corresponde a uma evidência de bom comportamento do nó transmissor, e essa evidência serve para atualizar o grau de confiança direta do nó receptor. Então, se for uma boa evidência, então o grau de confiança geral vai aumentar. No caso, se for uma evidência ruim, né, de comportamento malicioso, esse grau de confiança vai diminuir. No caso, quando ocorre essa transmissão, também é gerado uma transação que é enviado para o cluster head, e esse cluster head ele vai armazenar essa transação numa fila de transações, e quando ela for selecionada, o consenso distribuído vai atualizar o ledger. No consenso distribuído, os nós eles vão validar a transação, vai verificar a confiança do nó transmissor e enviar essa confiança em forma de um voto. Esse voto de confiança dos nós do cluster acerca da confiança do nó transmissor serve para atualizar o grau de confiança indireto de todos os nós do cluster, que no final vai atualizar aqui os valores de confiança. O receptor vai receber o conteúdo de um transmissor somente se esse receptor confia no usuário transmissor. Então, como que a gente vai avaliar a nossa proposta, né? A gente utilizou o simulador NS3 e utilizamos também o modelo de movimentação RPGM, que é o Reference Point Group Mobility. Eles, nesse modelo de movimentação, busca simular cenários de shows, de restaurantes, né,
que envolvem aglomerações de nós e pouca movimentação. Então, nesses cenários, nós andamos em grupos e tem uma certa probabilidade desse grupo se desfazer ou aumentar. A gente dividiu a simulação em dois aspectos, principalmente, né? O desempenho da rede e o desempenho do protocolo de segurança. No desempenho da rede, a gente vai variar aspectos e configurações, principalmente de topologia da rede, para poder verificar o comportamento de avaliação de eficiência dos aspectos de rede, por exemplo, vazão, taxa de perda de pacote e overhead. Já no desempenho do protocolo de segurança, a gente vai avaliar principalmente como que o mecanismo de confiança funcionou ali, né, da, diante da transmissão de conteúdos inválidos. Então, os nós maliciosos, eles vão ser responsáveis por transmitir conteúdos inválidos. O peso associado ao ômega que a gente utilizou é 0,5 e também o limiar de confiabilidade é 0,5, o que quer dizer que os nós eles vão ser confiáveis se o grau de confiança deles for maior ou igual a 0,5. Caso contrário, eles não são confiáveis. Então, o primeiro cenário, a gente variou o tempo de simulação e verificou vazão e taxa de perda de pacotes, comparando o BTSEC, que é a nossa proposta, com o ProSoCade, que é o modelo de distribuição de conteúdos, sem o modelo de segurança. A gente pode observar que em todo o tempo de simulação, quase todo o tempo de simulação, o ProSoCade obteve vazão inferior o BTSEC obteve vazão inferior ao ProSoCade, que muito se deve ao protocolo de segurança, primordialmente, né, que adiciona um overhead na rede, mas também a como tem menos conteúdo sendo compartilhados, porque o mecanismo de confiança barra alguns deles e essa vazão vai diminuir mesmo. Mas em questão da taxa de perda de pacote, a gente pôde observar que houve uma pequena o BTSEC aumentou um pouco, principalmente depois do instante 40 de simulação. A taxa de perda de pacote BTSEC foi superior, mas também não foi algo gritante em relação ao ProSoCade. O outro cenário que nós avaliamos foi o cenário variando o número de nós, que basicamente tenta variar a densidade de nós na rede, a fim de verificar como que a rede se comporta nesses cenários. A gente pode observar que em relação à vazão e taxa de perda de pacote, o desempenho do BTSEC em relação ao ProSoCade foi sempre inferior, mas a gente observou aqui que nas instâncias 45 e 55 nós, nas instâncias de simulação 45 e 55 nós, houve uma variação na tendência aqui de crescimento. A gente pode observar que entre 45 e 55 nós, a vazão diminuiu menos do que no restante das instâncias de simulação. E algo semelhante aconteceu com a taxa de perda de pacote, só que no caso, entre 45 e 55, o BTSEC diminuiu a taxa de perda de pacotes. Então, a gente tentou investigar qual é a origem, né, desse comportamento. Isso muito se deve ao tamanho médio dos clusters, né? A gente observou que o tamanho médio dos clusters, eles influenciam significativamente o overhead. Então, nas instâncias 45 e 55 de simulação que nós rodamos utilizando o modelo de movimentação RPGM, a gente observou que não houve a taxa de aumento no tamanho médio dos clusters não foi tão grande em relação às outras instâncias de simulação. E isso influenciou também o overhead, o que a gente mediu baseado no número de pacotes de controle. Isso se deve principalmente porque a maior overhead da nossa proposta está centrado no mecanismo de consenso, distribuição de chaves e confiança que se passa basicamente dentro do cluster, né, as mensagens trocadas no cluster, na rede blockchain. Já em questão de avaliando o desempenho de segurança, nós aqui consideramos dois aspectos, né? O primeiro aspecto que a gente considerou é o grau de confiança médio, e o segundo é a taxa de falsos negativos, que pode ser traduzido como a taxa de conteúdos inválidos transmitidos com sucesso. Então, a ideia é que quanto menor a taxa de transmissão de conteúdos inválidos, melhor
é a eficiência do mecanismo de consenso. Nesse cenário, a gente comparou a abordagem da proposta com a abordagem da proposta sem a confiança indireta, excluindo o mecanismo de consenso, a blockchain, distribuição de evidências de comportamento, enfim. Em questão do grau de confiança médio de todos os nós da rede, a gente pode observar que o BTSEC, em todas as instâncias de simulação, variando a proporção de nós maliciosos entre 10% e 50%, nós observamos que o grau de confiança médio foi sempre menor em BTSEC, o que indica que, conforme aumenta o número de nós maliciosos, a confiança média vai se degradando, vamos falar assim. Já na taxa de falso negativo, a gente pode observar a influência, que já aqui, né, a influência que a confiança indireta coloca, né, atribui ao mecanismo de confiança, que pode ser observado na taxa de falsos negativos aqui, que em BTSEC, com 50% de nós maliciosos, foi bem inferior. Então, quer dizer que obteve um sucesso em barrar conteúdos inválidos. Já variando o tempo, a gente também consegue observar essa influência, né? E aqui a taxa de falsos negativos e a influência do grau de confiança médio dos nós na taxa de falsos negativos conforme o tempo passa. Nesse cenário, e nos cenários em diante, a gente considerou o cenário com 50% dos nós maliciosos. O outro cenário que nós avaliamos, nós procuramos variar o comportamento do nó em duas maneiras, né? Essa primeira maneira é chamada de comportamento seletivo, onde a gente para a transmissão de conteúdos maliciosos, conteúdos inválidos dos nós maliciosos, por um tempo, buscando confundir o mecanismo de confiança. A gente pode observar que BTSEC que obteve um crescimento do grau de confiança médio dos nós maliciosos ligeiramente inferior ao BTSEC sem o grau de confiança indireto, e depois que essa faixa de tempo acabou, o grau de confiança dos nós maliciosos diminuiu basicamente na mesma velocidade vamos falar assim, diminuiu mais ou menos igual ao BTSEC-I, né, que é sem o confiança indireta. Entretanto, o grau de confiança dos nós maliciosos já estava bem inferior antes do início da faixa de tempo. E isso influenciou a taxa de falsos negativos, que após a faixa o término do instante 70 aqui da faixa de tempo, né, obteve a taxa de falsos negativos continuou diminuindo. Então, quer dizer que esse comportamento seletivo não exerceu grande influência, sim. Já a outra forma de variação que nós consideramos foi variar o grau de confiança, variar o índice de maliciosidade dos nós. Isso quer dizer que a gente vai variar a porcentagem de chance de um nó malicioso enviar um conteúdo inválido. E a gente pode observar que essa variação exerceu uma certa influência na abordagem sem confiança indireta, que quando o nó tem 50% de chance de enviar um conteúdo inválido, a taxa de falsos negativos em BTSEC sem o grau de confiança indireto fica quase próximo a 80%, que é bem ruim. Então, a gente nota que uma série de fatores, né? A gente consegue perceber uma série a gente pode tirar conclusões acerca desses testes. A primeira conclusão que a gente pode observar é que o overhead agregado pelo BTSEC ele está muito relacionado ao tamanho médio dos clusters. Os testes também apontaram que o BTSEC se destacou melhor em cenários densos, tendo visto o modelo de movimentação utilizado e as instâncias 45 e 55, onde ocorreu aquela variação. A utilização da confiança por observação indireta desempenhou um papel interessante no isolamento dos nós maliciosos, tendo em vista a taxa de falsos negativos e o grau de confiança médio dos nós maliciosos. E também o BTSEC teve um certo sucesso na mitigação de compartilhamento de conteúdos inválidos, quando a gente compara a abordagem sem confiança indireta. A variação do comportamento dos nós, como a gente pôde observar, não apresentou uma influência muito grande no desempenho geral do BTSEC, né? E a gente poderia fazer como trabalho futuro, variar melhor esses testes buscando
confundir o sistema de confiança, né, variando o comportamento do nó. A gente poderia também analisar o comportamento do BTSEC, considerando outros modelos de movimentação para verificar o vazão e taxa de perda de pacotes. A gente pode também integrar o mecanismo de confiança com o protocolo de formação de cluster, porque a gente não considerou confiança na formação do cluster. E também a gente visa aqui, né, em trabalhos futuros, melhorar o mecanismo de decisão mediante otimização dos limiares ou utilização de modelos de inferência mais robustos, né, como utilização de machine learning ou afins. E é isso, essas são minhas referências. Obrigado, Aquila.